Fala de escolhidos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série dos Cavaleiros Reais aqui do canal, né? Então, pessoal, antes do vídeo começar, já vou pedir que, se possível, vocês não se esqueçam de deixar nos comentários, né, seus comentários sobre o tema do vídeo de hoje, né? Além disso, se você quiser estar se tornando membro do canal, o botão Seja Membro existe aqui no canal agora, você pode estar dando suporte para o canal através dele, valeu? Então no vídeo de hoje a gente vai falar do Lorde de todos os Knightmons. A gente vai estar falando do Cavaleiro Cor-de-Rosa dos Cavaleiros Reais, do Lorde Knightmon. Então, pro pessoal que assiste Digimon e que começou a ver o Lorde Knightmon quando ele apareceu em Digimon Frontier, é dele que a gente vai estar falando hoje aqui, valeu? Então, vamos começar? Vambora! Então, pessoal, acima de todas as coisas, Lord Knightmon provavelmente é o mais pomposo de todos os Cavaleiros Reais, né? Ele é um cara que, acima de tudo, pensa em si mesmo como se ele fosse o melhor, o mais forte e o mais apto de todos os Cavaleiros Reais. Muito provavelmente ele pensa de si mesmo, superior até mesmo ao Alphamon, que seria o líder, né? Superior ao Omegamon. Provavelmente ele não pensa assim quanto a Yggdrasil, porque, assim como todos os Cavaleiros Reais, de princípio todos obedecem e seguem todas as ordens passadas por Yggdrasil, né? Então, queira ou não, por mais que o Lord Knightmon tenha um ego do tamanho do planeta Terra, ele ainda assim obedece a Yggdrasil e segue as ordens dele, né? A não ser que, provavelmente, acontecesse alguma coisa com Yggdrasil, e daí então o Lord Knightmon seguiria suas próprias regras. Provavelmente ele não dá a mínima para nenhum dos outros Cavaleiros Reais, né? Inclusive, muitas pessoas têm na cabeça que o Lord Knightmon e o Dynasmon, que é outro membro dos Cavaleiros Reais, são muito amigos, quando na realidade eu acho que o Lord Knightmon não dá a mínima pro Dynasmon também, e provavelmente trata ele como se fosse um empregado quando ambos estão juntos, né? Mas assim, vamos falar um pouco sobre essa parte do ego, quando eu digo pra vocês sobre por que o ego dele é tão grande. Então, por descrição, pessoal, sim, ele é um cavaleiro sagrado, né? Semelhante ao Dukemon, ele é um cavaleiro sagrado do atributo Vírus, né? Então, apesar do Dukemon ser Vírus, a gente sabe que ele é um cavaleiro da justiça muito bom e muito honrado. No caso do Lord Knightmon, ele já vai um pouco mais pro lado do Vírus, vamos colocar dessa forma. Ele é um cara que pensa muito, extremamente em si mesmo. Ele pensa mais em si mesmo do que ele pensa nos outros, mesmo que seja nos outros, que eu digo, pessoas a quem ele tem que salvar, Digimons aos quais ele teria que proteger. Mesmo que se fossem ordens de Yggdrasil, meio que ele faria a justiça amando de Yggdrasil, mas não pensando nos Digimons que precisam de ajuda, né? Ele é um cavaleiro que trabalha dessa maneira, né? Então, quando a gente pensa em Cavaleiros Reais que não são exatamente bons, né, bondosos, o Lord Knightmon com certeza é o primeiro que vai vir na sua cabeça. Ou pelo menos é o que tem que vir, né? Porque é assim que ele age. Isso tá na descrição oficial dele. A personalidade dele é de um cara que se importa apenas consigo próprio, com ele mesmo, né? E o que acontece é que, bom, aqui tá escrito que ele tem a sua própria justiça. Ele pensa nas coisas assim, essa é a minha justiça, então eu vou fazer da minha maneira. Se isso daqui resultar em paz, beleza, consequência. Se não, tanto faz, essa é a minha justiça. Então ele trata isso como se fosse o principal, a prioridade para ele. Ponto final, tanto faz o que acontece, né? Então, mesmo que ele tiver que governar por cima dos outros com poder, se ele tiver que chegar lá e falar assim, olha, vocês vão obedecer isso que eu tô falando pra vocês, ou então eu vou explodir esse lugar inteiro, né? Mesmo se ele tiver que fazer uma coisa dessa, ele vai fazer, e ele não tá nem aí. Então, é através de cavaleiros como esse que a gente percebe que nem todo mundo dos Cavaleiros Reais são Digimons bondosos e carinhosos e que vão cuidar dos outros, né? Lord Knightmon é o maior exemplo de todos, né? Nesse caso. Então, ele é muito grosseiro no que ele vai fazer. Apesar dele ter essa aparência, tipo, bem leve, se você olhar pra ele, você vai falar, nossa, ele tem uma aparência até bem feminina, né? Um personagem que lembra bastante o Lord Knightmon é o Afrodite de Peixes de Cavaleiro do Zodíaco. Se você é um cara que gosta de Cavaleiro do Zodíaco, Afrodite de Peixes e o Lord Knightmon tem basicamente a personalidade igual, né? Inclusive, se eu não me engano, é o mesmo dublador que faz a voz tanto do Afrodite de Peixes quanto do Lord Knightmon.
né? Porque os dois são muito parecidos, né? Ele pensa em si mesmo, a beleza dele, a justiça dele, né? Ele é desse jeito. E, bom, por isso ele é grosseiro e isso se torna estranho. O fato de que ele não tá nem aí pros outros. Então, quando ele tem que realizar uma tarefa, ele vai fazer da forma mais estúpida, grosseira e bruta o possível, né? Se ele precisar. E ele não tá nem aí, desde que pra ele seja bom, desde que ele fique bem, tanto faz o que acontece com os outros, né? Se vai ficar um grupo de Digimons lá que vai estar agradecido, Lord Knightmon, muito obrigado, ele não tá nem aí, ele tá pouco se importando. O que importa é que ele mesmo ficou bem e que todo mundo tá venerando ele como se ele fosse o mestre de todos. Então, primeiro vamos explicar pra vocês por que ele é assim. O nome dele já é pra mostrar pra gente que ele é assim. Lord Knightmon, né? O monstro Lorde dos Cavaleiros, né? Então, de cara, ele provavelmente pensa em si mesmo como se ele fosse o melhor de todos os cavaleiros. E lembrem-se, todos os membros dos Cavaleiros Reais são cavaleiros sagrados. Eles são cavaleiros, todos. E o Lord Knightmon provavelmente pensa em si mesmo como se ele fosse o Lorde, o mestre de todos eles, né? Ele se sente assim, deve ser assim que ele pensa basicamente o tempo todo. Como eu disse, até mesmo sobre o Alphamon e o Omegamon e o Dukemon, ele não tá nem aí quem é, né? Apesar disso, ele não é o mais forte dos cavaleiros. Isso a gente vê, né, em determinados pontos da história. Isso não quer dizer que ele seja fraco, não senhor, né? Mas eu duvido que ele seja mais forte que Craniumon ou que Dukemon, né? Se você assiste Digimon Savers ou Digimon Frontier, você vai ver o Lord Knightmon lutando, né, em ação. E você vai ver lá que ele não é tão poderoso em comparação com outros cavaleiros reais, né? Então ele pensar assim de si mesmo não ajuda muito na causa dele, né? Então, uma outra habilidade que o Lord Knightmon tem, que é uma habilidade que ele tem, assim, uma coisa passiva. Isso não é nenhum ataque dele, uma coisa que ele faz, é passivo dele, né? Ele faz automaticamente. Ele comanda os Knightmons, os Nightmons. Então vocês sabem quem é o Nightmon? Ele apareceu, por exemplo, em Digimon Tamers, né? São Digimons cavaleiros que andam por aí quase como se fosse um cavaleiro de castelo. Ele perambula por aí, ele parece um Digimon fantasma. Mas se ele estiver debaixo das ordens do Lord Knightmon, eles agem como se eles fossem um exército. E o Lord Knightmon basicamente comanda esses Digimons. Então, por onde o Lord Knightmon estiver, normalmente vai ter um exército de Nightmons com ele, né? E, obviamente, é um Nightmon que evolui para um Lord Knightmon. Então faz sentido que ele seja um soberano por sobre esses Digimons aí, né? E os Nightmons não são Digimons fracos, muito pelo contrário, eles são Digimons de nível perfeito, e são Digimons de nível perfeito bem fortes, né? Eles têm uma espada poderosíssima chamada Berserker Sword, se eu não me engano, que é uma das espadas mais fortes de qualquer Digimon de nível perfeito. E para um cavaleiro real comandar um exército desses Digimons já é um problema por si só, né? Então ele tem essa habilidade. Qualquer Nightmon vai obedecer a ele, e eles vão servir a ele como se ele fosse o rei soberano sobre todos os cavaleiros, né? Isso provavelmente ajuda ele a ter uma personalidade ainda mais pomposa, ele ser um egocêntrico ainda maior, né? Então, sobre os ataques dele, pessoal, a armadura dele consiste de algumas coisas que ele usa de equipamento, né? Ele tem um escudo que ele usa equipado no seu braço direito, mas esse escudo, além de se defender, ele usa também como uma soqueira. Ele tem um ataque chamado Urgento Fear, né? Onde ele basicamente pega essa soqueira escudo, chega, tipo, encosta no cara, chega bem perto, extremamente rápido, porque ele é um Digimon muito rápido também, e soca o cara a queima-roupa com toda a força dele. É um golpe muito poderoso, inclusive. E ele tem um outro ataque chamado Spiral Masquerade, onde, se vocês perceberem no Lord Knightmon, em volta do corpo dele ele tem várias fitas douradas, que na realidade não são fitas, elas funcionam como lâminas, são quase como espadas. E ele usa essas lâminas douradas para estar cortando seus inimigos, ele controla elas como se fossem outros membros do corpo dele, né? Muito poderoso também. Muito rápido também, como eu disse, né? Um Digimon, dentre os Cavaleiros Reais, um dos mais rápidos. Dá pra você perceber, ele é um Digimon leve, não é um Digimon muito grande, né? Até em comparação com outros Cavaleiros Reais, ele é bem baixinho, vamos colocar dessa forma. Dentro da personalidade dele, quando eu disse que ele pode ser comparado com o Afrodite de Peixes, é porque até o fato dele usar rosas é importante pra ele.
né? Então, direto quando o Lord Knightmon aparece, ele às vezes está segurando uma rosa, ele às vezes está com uma rosa presa na parte que parece a boca dele da armadura, né? Ele usa pétalas de rosa quando ele aparece. Então faz parte dele isso, de se mostrar como a coisa mais linda que existe, né? Então isso é importantíssimo na personalidade dele e também no que ele é baseado dentro das histórias da Távola Redonda e do Rei Arthur, né? Então, antes da gente chegar nisso, vamos falar agora da transformação X do Lord Knightmon, que foi revelada há um tempo atrás. Então, Digi Escolhidos, quando o Lord Knightmon consegue o Anticorpo X, né, vocês têm que lembrar de uma coisa muito, muito importante que acontece quando isso daí acontece com o Digimon. Isso faz com que o Digicore dele fique ainda mais exposto a mostrar do que ele é capaz. Ele coloca pra fora tudo aquilo que o Digimon só que de uma forma muito mais forte, né? E o importante aqui também é lembrar que a personalidade do Lord Knightmon é de um cara egocêntrico que tem sua própria justiça, como eu já expliquei agora, né? Ou seja, não quer dizer que o Lord Knightmon tenha melhorado como um Digimon. Não, ele provavelmente continua o mesmo, se não ainda mais egocêntrico. Ele deve se achar agora o Digimon mais belo e forte que existe no universo. Provavelmente é assim que ele se vê, quando ele tá nessa forma. Antes ele já se via assim, imaginem agora, né? Bom, muito mais bonito, a armadura dele agora é muito linda, na minha opinião. Inclusive ele tem aquelas lâminas douradas nas costas dele que pareciam fitas, agora elas parecem até mesmo asas, né? Quase como asas de uma borboleta nas costas dele, né? Ainda tem essa armadura toda rosa, né? Porém vocês vão perceber que ele carrega um escudo em formato de rosa e também um sabre, né? Que é a espada que ele usa, né? Para estar lutando. Bem que um Cavaleiro X se pareceria, né? Um cavaleiro que usa uma armadura de corpo todo, cheio de pontas, cheio de partes do corpo que parecem com lâminas. Isso é o que um Digimon X se parece normalmente, né? Então, vamos começar falando do que mudou nele, vai? Bem simples. Ele trocou o escudo que ele usava antes como soqueira por um escudo redondinho em formato de rosa. Aparentemente, esse escudo pode ser usado tanto para defesa quanto para ataque, né? E por que ataque? Porque aparentemente ele consegue produzir pétalas de rosa afiadas que saem desse escudo e atacam seus inimigos, né? Esse escudo dele é chamado de Rose Spile Bunker, né? E esse sabre que ele usa, essa espada que ele usa, é também baseado em rosas e tudo mais, e uma coisa muito linda que se parece com a armadura dele, é chamado de Rose Fencer, né? Ele usa para estar lutando. E uma coisa muito interessante é que aqui é dito que enquanto o Lord Knightmon X está batalhando, ele está no campo de batalha, parece que ele está sempre dançando, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque os lutadores de esgrima, né, que normalmente são franceses, né, a esgrima, se eu não me engano, tem bastante presença na França, parece que os passos de luta deles parecem uma dança, são comparados com dança. Então, o Lord Knightmon dá pra vocês perceberem de longe que é baseado em cavaleiros franceses e coisas do tipo, até o jeito como ele se comporta, né? Aquele cara galante francês que usa rosas e tudo mais. E ele lutar esgrima com um sabre, né? Uma espada sabre, é bem a cara dele. É uma coisa que ele faria. Então é dito que ele coloca medo nos seus rivais em campo de batalha, dançando pelo campo de batalha, como se tudo pra ele fosse muito fácil, né? O que é muito interessante. Além disso, uma outra coisa que foi adicionada a ele é o visor do capacete dele. No visor do capacete dele existe uma joia vermelha que foi colocada ali. E essa joia vermelha, aparentemente, dá pra ele o poder de visão, né, sobre todas as coisas que acontecem em sua volta. Vamos dizer, num campo de batalha ele conseguiria enxergar todas as vantagens e desvantagens, quem tá fraco, quem não tá, em que posicionamento você tem que estar. E por que isso? Porque, lembrem-se, ele comanda os Knightmons, né? Ou seja, o Lord Knightmon X com um exército de Knightmons, ele conseguiria guiá-los de uma forma muito melhor, muito superior do que o Knightmon normal faria. Não só isso também com certeza ajuda ele mesmo a saber o que ele precisa fazer, né? Ele já é absurdamente forte, agora ele consegue criar táticas dentro de um campo de batalha se ele precisar, principalmente guiando um exército. Muito legal isso também, né? Então, ele tem alguns ataques muito importantes, né?
E esses ataques todos são incríveis dentro da personalidade dele. Então o primeiro dos ataques dele, dos 3, né, é chamado de Lord of Fraternity, né? Então fraternidade, são irmãos. Por que ele tem esse ataque com esse nome? Porque basicamente os Nightmons que lutam junto com ele são tratados como irmãos, né? O que acontece é que ele consegue puxar a energia dos corpos dos Nightmons pelas lâminas douradas que ele tem nas costas. E daí depois ele usa essa energia para estar atacando seus inimigos. Então basicamente ele acha que absorver a energia dos Nightmons e usá-las para estar lutando é ser o grande Lorde da Fraternidade, né? Bem a cara dele pensar dessa forma. Com certeza os Nightmons devem ficar sem energia e cair para frente quando uma coisa dessa acontece, né? Cara dele. O segundo ataque é chamado de Noblesse of Rude, né? Ou nobreza do Rude, ou a nobilidade do vermelho, né? É muito interessante esse ataque porque ele tem um nome incrível para a nobreza francesa, né? Que aparentemente a nobreza francesa, há muitos anos atrás, inclusive, tinha um código de conduta, vamos colocar assim, que eles precisavam se comportar como nobres. Não importava o que acontecesse, não importa onde. Eles são nobres, então eles precisam se comportar como nobres. E ele tem esse nome desse ataque é porque quando ele está lutando com o sabre dele, né, com a espada dele, ele dança. Então ele acha que ele precisa se comportar dessa forma nobre, porque como ele é o Lorde, ele é o mestre de todos eles, ele precisa se comportar dessa forma, porque é parte dele, né? Ele tem que fazer isso, senão não é o mesmo Lord Knightmon X, né? Muito legal. E daí por último, que é o mais incrível aqui, ele funde a espada dele com o escudo dele, né? Então ele junta os dois numa arma só, né? E daí então essa arma ganha o nome de Ultimate Battle Rapier Gran Rosario, né? Porque é muito incrível isso, pessoal. Eu mencionei também no vídeo do Hexamon X, né? Que o Hexamon X e o Alphamon Oryuken possuem armas com o nome Ultimate Battle, né? E essa daqui, a Gran Rosario, se chama Ultimate Battle também. Ou seja, ela é uma das espadas que faz parte dessa coleção de armas poderosíssimas que aparentemente apenas os Cavaleiros Reais possuem até agora, né? Então essa é a terceira da qual a gente está falando aqui na série. Essa, a do Hexamon X e a do Alphamon Oryuken já formam 3 nessa coleção. Então com certeza, quando o Lord Knightmon X funde a Roses Fencer com o escudo Roses Spellbunker, ela se tornando a Ultimate Battle Rapier Gran Rosario, ela se torna uma arma muito mais forte. E é dito que quando ele usa essa nova arma, resultado dessa união de equipamentos para lutar, ele se torna muito mais poderoso. Ao ponto de que você pode até considerar que ele está na sua forma verdadeira, quando ele está usando essa arma dessa forma. É quando ele está realmente lutando a sério. Então vamos dizer que, enquanto ele não juntar o sabre dele com o escudo dele, ele ainda não está levando os inimigos, os adversários dele a sério, né? Ele está apenas brincando no campo de batalha. Mais uma vez, bem a cara do Lord Knightmon querer fazer uma coisa como essa, né? Então, pessoal, agora que a gente já falou tudo sobre o Lord Knightmon e o Lord Knightmon X, né? No que eles são baseados na Távola Redonda? Então, existem vários cavaleiros, pessoal, que eram meio ruins, que faziam coisas meio estranhas, que eram meio traidores. Então, você pode dar vários nomes para essa base. Porém, tem uma coisa muito interessante que pode ter servido com certeza de base para o Lord Knightmon. Então, em certas histórias inglesas, né, existia uma casa, né, de nobres lá, dentro de uma família de reis e coisas do tipo, chamado a Casa de Tudor, né? E o símbolo da Casa de Tudor era uma rosa, que é chamada de a Rosa de Tudor, né? Então vocês já podem ver para onde a gente está indo, até porque um dos símbolos da personalidade do Lord Knightmon é as rosas, são as pétalas de rosa que ele leva com ele, né? O que acontece é que na história do Rei Arthur, em algumas passagens é dito que a Casa de Tudor queria ser colocada como uma casa de descendentes do Rei Arthur. E eles queriam fazer com que dentro da família deles surgisse um novo Rei Arthur, né? E inclusive em pinturas da Távola Redonda, eles não colocavam o Rei Arthur sentado no trono dele, não. Eles colocavam o líder da Casa de Tudor, né, pintado no lugar do Rei Arthur, e no meio da Távola Redonda eles colocavam a Rosa de Tudor, né?
Então, de certa forma, eles queriam fazer uma coisa que não era, né? Inclusive, eles tiveram um filho, chamaram esse filho de Arthur também, para que esse filho fosse o novo rei Arthur. Mas aparentemente esse filho deles morreu com 16 anos e ele não conseguiu chegar nisso, né? Ou seja, até essa tentativa também não deu certo, né? E essa é uma história que tem a rosa como um símbolo muito forte, né? E é muito interessante, porque a gente sabe que o Lord Knightmon é um cara que quer se achar melhor até do que o próprio Alphamon, com certeza. O Alphamon, no caso, representa o rei Arthur. Ele quer se ver como o superior a todos os cavaleiros, né? O que, no caso aqui, o líder dessa casa de Tudor provavelmente também queria. Ele queria ser o top da Távola Redonda, né? E o símbolo deles era rosa. E a gente fazer uma comparação com o Lord Knightmon dentro da personalidade dele e ele usar essas rosas, né? Faz sentido que ele seja baseado numa coisa como essa. Então, você pode dar vários nomes de vários cavaleiros que poderiam ter servido de base para o Lord Knightmon, mas eu acredito que o que realmente serviu de base para o Lord Knightmon foi a Casa de Tudor e a Rosa de Tudor, né, que deram essa base super legal para que o Lord Knightmon existisse, né? Vocês podem até ver que dentro de um grupo formado por cavaleiros sagrados, ele nem parece um cavaleiro sagrado, ele parece um cara que se importa mais com ele mesmo e muito pouco com o que acontece com o mundo e com os outros, né? Então, pessoal, pro Lord Knightmon é isso. Então, galera, deixando esse vídeo por aqui, como eu pedi antes, vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês pensam sobre o Lord Knightmon e também sobre o Lord Knightmon X. Por favor, seus comentários são importantíssimos. E, por favor, façam isso. Comentem sobre o Cavaleiro Cor-de-Rosa, a rosa dentre os Cavaleiros Sagrados, aquele que é o mais belo e mais poderoso entre todos os Cavaleiros do mundo digital. Deixem seus comentários aí, por favor. Vou pedir também que, se possível, vocês, como sempre, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e cliquem no sininho para terem notificações. Você também pode estar sendo membro do canal no botão Seja Membro aí, para dar suporte para o canal. Valeu, Dia Escolhidos? Então, deixa esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Deixa um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Dia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.